Conhecimentos Pedagógicos apresenta Currículo, etimologicamente, significa ato de correr, percurso. Mas e quando falamos em currículo e educação? O que significa currículo? Será que significa conteúdos programáticos? Lista de conteúdos? Grade curricular ou conjunto de matérias? Vamos conhecer alguns conceitos atuais de currículo. Segundo Sacristan, currículo é um processo que envolve uma multiplicidade de relações, abertas ou tácitas, em diversos âmbitos que vão da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas pedagógicas. Para Candô e Moreira, currículo é o conjunto de práticas que propiciam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e culturais. Silva diz que currículo é lugar, espaço, território, é relação de poder, é trajetória, viagem, percurso, texto, discurso, documento, documento de identidade. As indagações sobre currículo presentes nas escolas e na teoria pedagógica mostram que currículo é a construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidos em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Tudo parece bem complexo, mas é possível destacar palavras importantes nestes conceitos, como práticas pedagógicas, construção de identidade, relação de poder e construção e seleção de conhecimentos. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, currículo é constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. As definições sobre currículo falaram de cultura, relação social, conhecimento. Então vem a pergunta: qual a relação entre conhecimento escolar e cultura? Conhecimento escolar é um dos elementos centrais do currículo. Provém de saberes e conhecimentos socialmente produzidos. Sua aprendizagem constitui condição indispensável para que possam ser aprendidos, criticados e reconstruídos, formando assim, é claro, estudantes autônomos, críticos e criativos. Já a cultura é um conjunto de práticas por meio das quais significados são produzidos e compartilhados em um grupo. Por isso, é importante considerar a escola como um cruzamento de culturas e saberes. Como mencionamos, os conhecimentos escolares são as práticas socialmente construídas. Essas práticas se constituem em âmbitos de referência dos currículos, que correspondem às instituições produtoras do conhecimento científico, universidades e centros de pesquisa, ao mundo do trabalho, aos desenvolvimentos tecnológicos, às atividades desportivas e corporais, à produção artística, ao campo da saúde, às formas diversas de exercício da cidadania e aos movimentos sociais. Daí entender que toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de saberes. O estudo sobre currículo abrange as teorias, os níveis ou tipos e as abordagens. As teorias se dividem em tradicional e também chamada acrítica, teoria crítica e teoria pós-crítica. Quanto aos níveis, se classificam em formal, real e oculto. O currículo pode ainda ser abordado de forma multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. As teorias nos mostram o currículo em diferentes momentos da história. Vamos começar pela teoria tradicional. Na teoria tradicional temos 3 tipos de currículo. O currículo clássico humanista, composto pelo trivium, 3 caminhos ou 3 vias, gramática, retórica e dialética ou lógica, quadrivium, astronomia, geometria, música e aritmética. O currículo progressista e o currículo tecnocrático. O currículo progressista valoriza os interesses e experiências das crianças e jovens. Já o currículo tecnocrático valoriza a preparação para a vida profissional. Alguns autores se destacam na teoria tradicional. Dewey
em 1902, escreveu um livro em que, para ele, planejamento curricular devia levar em consideração o interesse das crianças e jovens. Sua preocupação era mais com os princípios democráticos do que com a vida ocupacional adulta. A experiência da criança é tomada como ponto de partida para selecionar o conhecimento. Em 1918, Bob escreveu um livro que seria o marco no estabelecimento do currículo como um campo especializado. Diz que currículo é questão de organização. Currículo é especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados. O modelo institucional de um currículo é a fábrica. Segundo ele, a escola deveria funcionar de acordo com os princípios da administração, ou seja, que o sistema educacional fosse capaz de especificar precisamente os resultados. Este modelo encontra consolidação com o livro de Tyler. Tal como o modelo de Bob, o currículo é aqui essencialmente uma questão de técnica e preocupação com a organização e desenvolvimento. Ele insiste que os objetivos devem ser claramente definidos e estabelecidos em termos de comportamento explícito. Esta orientação se radicaliza com o livro de Robert Major, o qual enfatiza que a decisão sobre quais experiências deveriam ser propiciadas e sobre como organizá-las depende da especificação precisa dos objetivos. Portanto, objetivos precisos, detalhados e comportamental. Vamos conhecer agora autores da teoria crítica. Em vários locais do mundo, nos anos 70 e 80, teve grandes agitações e críticas em relação à teoria tradicional, e alguns livros importantes surgiram. Vejamos alguns exemplos. O livro A Reprodução, que enfatizou a dinâmica de reprodução social. O livro Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, que faz conexão entre educação e ideologia. A escola constitui-se no aparelho ideológico do Estado e atinge praticamente toda a população por um longo período de tempo e transmite a ideologia através de seu currículo. No Brasil, o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e a sua crítica em relação ao currículo existente é sintetizado no conceito educação bancária. E o livro Ideologia e Currículo, que aborda as questões que existem entre conhecimento legítimo, ensino e poder. E o que diz a teoria pós-crítica? Na teoria pós-crítica, a formação da identidade da subjetividade é dominante e se analisa o papel do sujeito e da diferença. Nela não existe certezas absolutas e ideias fixas. Há diversos autores nessa teoria que partem de estudos culturais, estudos de gênero, do campo da filosofia, antropologia e outros que não se limitam à postura de denunciar o currículo existente, mas começam a introduzir infinitas multiplicidades naquilo que o sujeito é e pode ser, em termos da sua singularidade e subjetividade. Outra perspectiva dessa teoria relacionada a currículo é a fundamentação no pós-estruturalismo, que acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado. Silva, em seu livro Documentos de Identidade, destaca as palavras-chave de cada teoria. Teorias tradicionais: ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Os autores da teoria tradicional reforçam bastante estes conceitos, principalmente a questão de organização, planejamento e objetivos. Nas teorias críticas, destacam-se as seguintes palavras: ideologia, reprodução cultural social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Estas palavras indicam que não existe uma teoria neutra, já que toda teoria está baseada nas relações de poder. Isso está implícito nas disciplinas, conteúdos que reproduzem a desigualdade social. Na pós-crítica temos diversos conceitos: identidade, alteridade, que permite compreender o mundo a partir de um olhar diferenciado, diferença, subjetividade, significação de discurso, que permite pensar a sociedade numa concepção relacional e discursiva, evitando o reducionismo, saber e poder, a relação entre saber e poder, representação cultural, gênero,
raça, sexualidade e multiculturalismo. O multiculturalismo sob a perspectiva de diversidades. Portanto, quando falamos de currículo multicultural, falamos do conceito que designa um programa educativo centrado na defesa da diversidade cultural e que tem como finalidade o desenvolvimento de uma cultura ampla, inclusão de todos à educação, procurando atender aos interesses de todos, independentemente de etnias, deficiências ou diferentes grupos minoritários, geralmente excluídos e marginalizados. Há questões que toda teoria de currículo enfrenta: o saber, qual conhecimento deve ser ensinado, a identidade, que tipo de ser humano deve se tornar, e o poder, quais os critérios de seleção que privilegia um tipo de conhecimento. Mas as teorias críticas e pós-críticas estão preocupadas com as conexões entre saber, identidade e poder. Afinal, ao selecionar conhecimentos, as teorias de currículo agem intencionalmente, pensam na formação do ser humano para uma determinada sociedade. O que devem se tornar? Que tipo de ser humano? Racional, competitivo, idealizador, crítico? Por isso, a questão de identidade envolve o que somos e o que nos tornamos. E a questão de selecionar é uma operação de poder. Privilegia um em detrimento de outro. É importante ressaltar que, em qualquer conceituação de currículo, este sempre será comprometido com algum tipo de poder, pois não existe neutralidade. Ele é o veículo de ideologia, da filosofia e da intencionalidade educacional. O currículo formal ou oficial é aquele prescrito como desejável de forma normativa. É um conjunto de resultados previstos, estabelecido pelos sistemas de ensino ou instituição educacional. O currículo real é o que de fato acontece na sala de aula, é a efetivação do que foi planejado. O currículo praticado na sala de aula se concretiza de forma diferente do currículo escrito. Além do currículo formal, que é o prescrito, existe uma divisão diferente de currículo. Currículo operacional, que realmente ocorre e pode ser observado em sala de aula, um currículo percebido, que o professor diz estar desenvolvendo, e um currículo experienciado, que é percebido pelos alunos e ao qual eles reagem. Já o currículo oculto não está prescrito, não aparece no planejamento, mas constitui um importante fator de aprendizagem. Vamos detalhar o currículo oculto mencionado nas teorias críticas. O currículo oculto envolve dominantemente atitudes da rotina do cotidiano escolar, representa tudo o que os alunos aprendem pela convivência e os valores transmitidos pelas relações sociais, professor e aluno, aluno e aluno, administradores e alunos e assim por diante. Portanto, fazem parte do currículo oculto rituais e práticas, relações hierárquicas, modos de organizar o espaço e o tempo na escola, modos de distribuir os alunos por grupamentos e turmas e mensagens implícitas nas falas dos professores e nos livros didáticos. As abordagens mostram como o currículo pode ser trabalhado de forma multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. O que significa cada uma destas abordagens? Na multidisciplinaridade existe uma temática comum, mas cada um cooperando dentro do seu saber para o estudo do elemento em questão. A organização do conhecimento é de forma fragmentada. A justa posição de disciplinas são colocadas lado a lado, mas sem o estabelecimento de relação entre os professores. São apresentadas como matérias independentes uma das outras. Na pluridisciplinaridade, a temática comum é dialogada entre as disciplinas, tem um contato maior entre os professores, mas não de uma forma coordenada. Ocorre o estudo de um tópico de pesquisa, não apenas em uma disciplina, mas em várias ao mesmo tempo. A justa posição de disciplinas mais ou menos vizinhas. Na interdisciplinaridade, a ação é mediada pela pedagogia dos
projetos temáticos. Há diálogo constante entre as disciplinas de forma organizada e coordenada. Conhecimento é integrado, onde as disciplinas científicas interagem entre si, e as disciplinas são integradas em área de conhecimento. Na transdisciplinaridade existe uma ação simultânea de uma gama de disciplinas em torno de uma temática comum. Organiza os temas de forma integradora, assuntos globais com valores e princípios comuns a todas as disciplinas em prol do todo. Em relação à integração entre as disciplinas, podemos concluir que, na abordagem multidisciplinar, não há interação entre disciplinas. Na pluridisciplinar, há um diálogo, mas sem interação. Na interdisciplinar, existe interação organizada e coordenada. A abordagem transdisciplinar é o grau máximo de interação. Nicolescu diz que a transdisciplinaridade se refere ao que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de todas as disciplinas. Vamos conhecer alguns documentos relacionados à elaboração e construção de currículo. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nela diz o seguinte: a União incumbir-se-á de estabelecer em colaboração com os Estados, Distrito Federal e municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. 1998 e 2000 surgem então os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil e os parâmetros curriculares nacional, que se referem a objetivos gerais de cada componente curricular e a possibilidades metodológicas de abordagem desses componentes ao longo da educação básica. As diretrizes curriculares nacionais, como um conjunto de definições sobre princípios, fundamentos e procedimentos na educação básica que orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas práticas pedagógicas. E a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A Base Nacional Comum Curricular é referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Portanto, a leitura da Base Nacional Comum Curricular é essencial para a construção do currículo escolar. E finalizando, apresentamos aqui a lista dos livros e artigos que foram consultados na elaboração deste vídeo sobre currículo. Nesta lista temos material impresso e conteúdo digital. Isso nos faz lembrar de um outro conceito, o web currículo. O web currículo é a integração das tecnologias digitais ao currículo. Diante de novos recursos e metodologias para a sua aprendizagem, aproveite para assistir mais vídeos.